A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos nesta noite. Vamos estar aqui agora com a lição, a última lição de 2024, a lição de número 13, hoje, dia 29 de dezembro de 2024. Nós vamos estar orando agora e dando início aqui à lição de hoje, né? Ao estudo desta palavra de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, neste momento, meu Deus, aqui estamos agora, Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a revelação da Tua palavra nesta noite. Fala conosco, meu Deus, de uma maneira grandiosa e poderosa. Abre o nosso entendimento, que nós possamos ler, entender e compreendermos a Tua palavra e o estudo que vamos fazer nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O título é As promessas de Deus são infalíveis. O texto áureo diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. E a verdade prática diz assim: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus e a palavra do Senhor, ela cumprem os propósitos do Senhor, né? E aqui no texto que nós lemos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nesta noite nós vamos estar estudando e aprendendo sobre esta palavra. A leitura bíblica em classe está em Salmos 102, do versículo 25 ao 27, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo do 8 ao 13. Salmo 102, versículo 25 diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós vamos estar estudando nesses dois textos aqui, essas duas passagens bíblicas, muito importante. No versículo 25 do Salmo 102, ele diz: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Né? Então, Deus é o Criador de todas as coisas, do Gênesis ao Apocalipse, a palavra do Senhor confirma isso, e agora Pedro também vem falando, né? Sobre a vinda do Senhor, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então o dia do Senhor, né, está muito perto, tudo que nós estamos vendo acontecer aí, né, está chegando a hora, e hoje nós vamos aprender que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir. E quando nós lemos a Bíblia, o que o Senhor Jesus falou? Eu vou e volto. Eu vou e vou voltar para buscar a minha igreja. Então são promessas que vão se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus, mas
pelos acontecimentos, nós estamos vendo que essa hora está se aproximando. Então, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, é o que nós vamos estudar nesta noite, né? As promessas de Deus são infalíveis. A palavra-chave desse tema é infalibilidade. E a introdução diz assim: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, sua onipresença, onisciência. E o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Duas coisas aqui para nós entrarmos já aqui na lição desta noite. Primeira coisa, a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, né? Então são coisas que a gente sempre tem pregado e falado sobre isso, e nós que andamos na presença do Senhor, nós cremos na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus. Por isso, todos os dias nós estamos aí orando, buscando, pregando o evangelho, porque cremos que Deus ele pode todas as coisas, que ele vê todas as coisas e conhece todas as coisas e que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, isso é uma palavra que vem mostrar para nós que nós temos que ficar firme na presença do Senhor, porque ele pode, ele faz e ele está em todo lugar ao mesmo tempo, como ele está aqui nesta noite juntamente com nós. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com ele. Então, quando nós entendemos que Deus, ele é infalível, que Deus, as promessas dele é fiel, então nós acreditamos que Deus, ele é poderoso, que ele não falha. Então a nossa fé se renova, nós nos fortalecemos a cada dia mais. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos dar início aqui na aula desta noite, né? Nós vamos, nos objetivos dessa lição, no primeiro tópico, nós vamos apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. No segundo tópico, nós vamos explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus. Não mentem e nem se arrepende. No terceiro, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Como nós falamos agora, Deus é infalível, né? Deus, ele não falha jamais. São os temas que nós vamos aprender nesta noite. Vamos dar início aqui no primeiro subtópico do primeiro tópico aqui. Deus é infalível. A infalibilidade de Deus. Aqui no tema, aqui nós vamos separar alguns pontos importantes para nós aqui, que diz assim: o que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível, imutável. Aqui tem três coisas importantes para nós nesta lição desta noite. Primeira coisa que nós vamos destacar, né? O que há na criação um dia passará. Isso aí nós temos pregado, é uma realidade, é o que a Bíblia diz, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, Deus não muda. Ele vai ser o mesmo, ele é o mesmo e vai ser o mesmo para sempre. E nós temos que colocar na nossa mente que nós estamos nessa terra aqui de passagem. Como tudo aqui nessa terra passa, nós também estamos de passagem. E nós temos que parar para meditar sobre isso, irmãos, que às vezes nós não nos preparamos como deveríamos nos preparar para esse grande dia, como nós ouvimos ali na leitura bíblica em classe, que
ele virá como ladrão, às vezes nós não nos preparamos, porque nós não paramos para meditar, que nós não somos permanentes nessa terra. Quando nós vamos andando, caminhando, parece que nós somos eternos aqui na terra. E nós sabemos que aqui vai passar, nós somos eternos sim, mas na vinda do Senhor ou na nossa partida no céu com o Senhor. Nós vamos viver a eternidade. Em nome de Jesus, estamos buscando, porque independente também, a eternidade vai existir tanto para aqueles que falham, para aqueles que são salvos, né? Só que o próprio Jesus falou que tem um lugar preparado para aqueles que não são salvos, que o fogo não apaga e o bicho não morre. E também tem um lugar preparado para aqueles que acreditam na vinda do Senhor e obedecem os mandamentos do Senhor, um lugar que não tem choro, que não tem dor, que não tem mais morte, também tem preparado para nós. Então, nós temos que aproveitar a nossa oportunidade que Deus está nos dando hoje. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Deus é infalível. Ele não muda, irmãos. Ele faz. Ele faz. Se quando nós lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e estudamos os textos da palavra de Deus, nós vamos ver que tudo que Deus fez e que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus fez. Nós vamos, durante essa lição hoje, encontrar algumas coisas aqui que às vezes a pessoa fala, mas tem contradições. Não são contradições, é porque o ser humano falhou. O ser humano falha. Deus, ele tem algo preparado para nós, infalível, e que não vai mudar de maneira nenhuma, mas nós podemos mudar o rumo, o curso da nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio, e nós temos que vigiar muito sobre isso. Então, aqui vem falar a imutabilidade de Deus. Ele não muda, revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível, imutável. Nós não vamos encontrar na Bíblia Deus falhando. Nós não vamos encontrar na Bíblia Deus mudando. Não. Nós vamos encontrar, sim, os seres humanos mudando a trajetória. Aquilo que Deus demarcou, preparou, e nós, como seres humanos, como nós vamos estudar daqui a pouquinho, nós, muitas das vezes, é que mudamos esse curso, mudamos esse rumo. No segundo subtópico, nós vamos falar uma promessa infalível. Vamos falar sobre essa promessa infalível. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. Então aqui entra um ponto muito importante, irmãos. Nós temos que aprender e entender que ele é o Criador, que é ele que está no controle e que nós somos as criaturas. Nós fomos criados por Deus, ele é que sabe todas as coisas. No livro do profeta Isaías, o que ele fala? Que os pensamentos dele, os caminhos deles são melhores e mais altos do que o nosso. Porque Deus, ele sabe todas as coisas, ele faz todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas. E muitas das vezes nós queremos interferir. Nós vamos encontrar isso na Bíblia. Quantos homens tentaram interferir contra os intentos de Deus? Daqui a pouquinho mesmo nós vamos deparar com algo dessa natureza. E nós temos que entender uma coisa: ele é o soberano, ele é o todo-poderoso, porque ele criou todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E tudo que Deus fez, irmãos, é perfeito. Apesar do homem, do ser humano, das pessoas quererem, muitas das vezes, desvalorizar aquilo que Deus criou, como se fosse acaso, não, nós entendemos e temos a certeza pela nossa fé que ele é soberano e que ele criou todas as coisas e que ele faz todas as coisas. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Duas coisas aqui para nós meditarmos nesse texto. Olha bem, ele é paciente. Ele é paciente. Por isso, irmãos, às vezes nós falamos assim, mas Deus está demorando, Jesus está demorando voltar para arrebatar a igreja, Deus está demorando cumprir a promessa. Não, irmãos, é porque tem o tempo de Deus e pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele está dando um tempo para o arrependimento, ele está dando um tempo para que as pessoas reconheçam que ele é poderoso e que ele vai arrebatar a igreja dele.
né? Eu já falei aqui há poucos dias desses últimos acontecimentos que nós tivemos aí no ano de 2020, 2021. Irmãos, isso aí nós vemos como Deus chamando a atenção da humanidade para olhar para Ele. A volta de Jesus está muito perto, irmãos, mais perto do que nós imaginamos. Aí ele vem dizer logo em seguida aqui, um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então nós temos a certeza, nós não pregamos mais ou menos, eu acho que Jesus vai voltar, eu acho que Jesus vai arrebatar a igreja. Não, eu tenho certeza que Jesus vai voltar, senão eu não estaria aqui agora falando com você. Eu tenho a certeza que ele vai arrebatar a igreja dele. Agora, o tempo, a hora, é só Deus sabe. Só ele sabe o tempo, a hora, o momento que ele vai arrebatar a igreja. Agora, certeza que ele vai fazer isso, nós temos. Nós temos, através da fé, nós temos a certeza que ele vai voltar e que ele vai arrebatar a igreja. Porque a promessa da sua vinda é infalível. Ela não falha de maneira nenhuma. No terceiro subtópico, a palavra infalível de Deus. Lá no livro 1 Reis, no capítulo 8, versículo 56, esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. É o que nós sempre falamos aqui, irmãos, em todos os textos da Bíblia, né? Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Ela é a palavra de Deus. Aí nós vamos ver, teve algumas mudanças com a vinda de Jesus, do Velho para o Novo Testamento, mas ela não mudou. As promessas de Deus, a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela foi no Velho Testamento, ela é a mesma no Novo Testamento. É só questão de orar a Deus e pedir a interpretação do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer, né? A Bíblia, às vezes as pessoas se enganam com a palavra, porque acham que somente ler. Não, nós precisamos orar. Não é só ler, tem que orar para ler. Para quê? Para termos a revelação da palavra. Nós precisamos ter a revelação da palavra de Deus, né? Porque ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Então, o que Deus prometeu em toda a palavra dele, ele é zeloso para cumprir. Para cumprir, né? Nós sabemos que Jesus ele veio e muitas coisas foram mudadas, transformadas através da vinda de Jesus, mas se nós observar o que está escrito lá, se eu não me engano aqui agora, em Mateus capítulo 5, vou até dar uma olhada aqui rapidamente, para nós confirmar se realmente é isso. Mateus capítulo 5, nós vamos ver ali, Deus, ele falando algo aqui, Jesus falando algo aqui muito importante, olha bem. Vamos chegando aqui. Mateus, capítulo 5, versículo 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, antes que alguém venha, né, às vezes a pessoa resolve criticar, a gente encontra muito isso aí. Mas é só o Novo Testamento. Não, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Portanto, o texto está falando aqui, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O céu e a terra não passou, até que o céu e a terra passem, a palavra de Deus é infalível, do Gênesis ao Apocalipse. E eu vou sempre lutar por isso, apesar de muitas pessoas, a gente às vezes tem conversas, né, com muitas pessoas que acreditam que muitas coisas foi para aquele tempo, para aquele povo, e eu não acredito dessa forma. Eu acredito que a palavra de Deus, ela é literal, a palavra de Deus, ela é fiel, porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra diz que ela é viva. E tudo que é vivo se renova todos os dias.
Tudo que é vivo se renova todos os dias. Então, não é ler como ler um livro de história. Um livro de história, você lê uma vez, lê duas vezes, você já conhece ele. A Bíblia não, a Bíblia vai se revelar a cada dia. Vamos aí para o segundo tópico. Vamos continuar aqui com essa lição abençoada nesta noite. Segundo tópico, vamos aqui para o primeiro subtópico. Deus não mente, nem se arrepende. Deus não mente e nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar. Olha bem, quando Balaque, né, ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão falou, não tem como. Ele não é filho do homem, para que se arrependa, ele não mente. O que ele falou vai cumprir, ele falou que vai abençoar Israel. Israel é um povo abençoado por Deus, então não tem como eu fazer nada. Não tem como eu mudar, irmãos, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus promete, não tem como o homem intervir, não tem como o homem mudar, a não ser na sua própria vida ele sair da direção de Deus, aí já é outra coisa. Portanto, nós sabemos uma coisa muito importante que a gente lê da palavra, que a gente alega muito o coração, é que a salvação é individual. E o próprio Jesus, ele diz que o homem ele pode até matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Então, o que eu quero dizer com isso? O ser humano, o único ser humano que pode prejudicar a si mesmo é nós mesmos. É só nós que podemos prejudicar nós mesmos, né? Porque ainda que nós intentar algum mal, que uma pessoa intentar algum mal contra outra pessoa que é abençoada por Deus, não vai mudar nada na vida dela. Ah, mas pode até tirar a vida dela, mas ela vai para um lugar que Deus prometeu para ela. Isso aí ninguém vai tirar, ele pode tirar a vida dela aqui na terra, mas a promessa de Deus, o lugar que Deus tem preparado para ela, ninguém vai tirar. Então é algo tão maravilhoso. Balaão falou, não, Deus, ele prometeu abençoar Israel, e ninguém pode mudar isso. Quem sou eu para mudar a palavra de Deus? E hoje também não é diferente. Quem somos nós para mudar a palavra de Deus? Ela é fiel, ela é verdadeira, e nós cremos em toda a palavra do Senhor. E nós vemos aqui que ele fala assim, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, né? Balaão falou assim, ó, Deus, ele abençoou, ele mandou eu abençoar, o que eu posso fazer? Israel já é abençoado. Então, na minha, na tua vida, quando nós andamos na presença de Deus, nós somos abençoados. E ninguém pode mudar essa situação. Ninguém pode mudar essa história. Ninguém, a não ser nós mesmos, como eu falei aqui agora. O único que pode mudar a história dos acontecimentos na nossa vida é nós mesmos. Agora, mais ninguém tem como intervir na nossa vida. Pode tentar, pode fazer o que quiser, mas não tem como. Então, nós temos que vigiar para poder nós guardarmos a palavra de Deus, o mandamento de Deus e andar na presença de Deus. Não adianta nós ficarmos arrumando desculpa, foi por causa disso, foi por causa do irmão que eu abandonei a palavra, foi por causa do pastor, Não, seu compromisso é com Jesus, seu compromisso é com Deus, então olha para Deus, olha para Jesus, porque não tem erro. Se você olhar para Jesus, não tem erro. Pode tentar qualquer coisa contra a tua vida, mas você já é vitorioso em nome de Jesus. No segundo subtópico diz assim, Deus se arrependeu. Olha bem, em Gênesis 6 lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Agora tem um muito importante aqui que eu quero dar uma continuidade para nós vermos aqui, né? Olha bem, entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração.
Aleluias. É aqui que eu falei com os irmãos. Às vezes as pessoas ficam aí, né, em debate, muitas coisas. E, irmãos, é só nós entender. O que aconteceu? A promessa de Deus foi feita qual? Deus, ele fez Adão, Eva, colocou no jardim e fez o que a eles? Promessa de viver ali para sempre. Essa foi a promessa de Deus. Quem cortou o curso para que isso não viesse a acontecer dessa forma? O próprio Adão e Eva. Foi eles. Agora o texto vai falar que a Bíblia diz realmente no livro do Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Se arrependeu no tema de quê? Do homem ter se afastado da presença dele. Do homem ter transgredido e pecado contra Deus. Foi nesse sentido, não que Deus se arrependesse e falasse, eu vou voltar atrás, eu vou voltar. Não, não é dessa forma. Não é dessa forma. Ali quem mudou, quem fez a mudança no texto foi o ser humano. Foi as pessoas que se corromperam, né? Portanto, eu quero ler já o terceiro subtópico, porque ele vai dar esse entendimento. Ele fala assim, uma aparente contradição, né? Aparente, mas não é uma contradição. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Né? Então, aqui, completando já o segundo subtópico, olha bem, contudo, no Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original. Não foi o erro, Deus não errou na criação. Eu sempre falei isso aqui na rádio, quem nos acompanha sabe disso. Né? Deus, ele sabia que isso poderia acontecer, que ele deixou a árvore lá. Ele deixou a árvore lá no meio do jardim. Ele não tirou ela de lá, ele poderia, com todo o poder, falar, eu sei que o homem pode tocar nela amanhã ou depois, eu vou tirá-la daqui. Ele não tirou, mas ele deu uma ordem. O dia que vocês tocarem nela, vocês vão morrer. Quer dizer, tinha uma possibilidade deles morrerem. Isso já existia no coração de Deus. Deus já sabia de todas as coisas. Então já tinha, ele já sabia. Ele deu uma ordem. Se Adão fosse obediente e Eva fosse obediente, não tinha acontecido o que aconteceu. É como nós hoje, irmãos. Tem uma promessa de salvação. Jesus Cristo vai salvar nós. Vai salvar se for obediente. Vai salvar se guardar a palavra. Vai salvar se andar nos caminhos do Senhor. Aí vai ser salvo. Não, Deus tem uma promessa de salvação e ela é para todos que creem. Isso aí tem que ficar muito claro. É para todos que creem. Então, nós temos que colocar isso no nosso coração. Porque vai salvar toda a humanidade, se a toda a humanidade crer e obedecer e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque, do contrário, vai ter aqueles que vão perecer. Vai ter aqueles que vão perecer. Isso já começou lá no jardim. Deus deu esse livre-arbítrio ao homem e Deus sabia que isso poderia acontecer. Então, não houve erro nos planos de Deus, de maneira nenhuma. Não houve erro, não houve mudança de trajetória, não. Portanto, nós vamos ver que quando nós fazemos o bem, nós contribuímos também para que as promessas de Deus se cumpram. Porque Noé, ele contribuiu para esse bem. Noé contribuiu para a continuidade da promessa. Olha bem. Então, a escolha é nossa. A escolha nossa dar continuidade à promessa de Deus na nossa vida de salvação ou não. Aí Deus fala, né, quando o texto que acabou de falar aqui, eu me arrependo de ter feito o homem na face da terra, né, vou destruir o homem. Quando ele olha para a terra, porque Deus já conhece, sabe todas as coisas, lá está Noé, que não pecou, que não se corrompeu, estava ali. Aí o que Deus fez? Aí Deus foi e falou, não, agora ele achou graça aos meus olhos. Ele vai dar continuidade àquilo que eu fiz. Né? Então, a alteração, muitas das vezes, acontece da nossa parte. Mas da parte de Deus, o que ele prometeu, o que ele falou, vai se cumprir verdadeiramente. Então, aqui nesse terceiro tópico e nesse terceiro subtópico, ele fala
dessa forma, juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração. Traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Então, quem fez a escolha do erro foi o ser humano. A promessa de Deus era fiel, e ela é fiel. Então estava ali tudo preparado. Deus criou o homem para viver ali no jardim para sempre, no tranquilo, no bem, mas ali estava a árvore que Deus falou, não toca aqui, né? Nós já falamos sobre isso aqui, já pregamos sobre isso, né? Deus não quer ninguém obrigado, Deus quer todo mundo por amor, que Deus quer que nós estejamos na presença dele como verdadeiros adoradores, que adora ele em espírito e em verdade. Se Deus, irmãos, ele tem poder para juntar todas as pessoas e colocar na presença dele, mas ele não faz, ele dá o livre-arbítrio, ele chama, ele oferece, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então Deus, ele dá a oportunidade. Lá em Mateus 11, o que ele faz? Ele faz o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados, eu estou aqui pronto, preparado para ajudar a cada um. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos aí para o terceiro e último tópico. Nós vamos aqui agora para o primeiro subtópico. Vai falar sobre as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto, né, que nós conhecemos também, que é em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que vai falar sobre aqueles que adoraram a besta, né, e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então já tinha um plano de Deus para a salvação da humanidade. Em todo tempo, irmãos, em todo tempo, se você observar, desde quando Deus fez o homem e colocou no jardim, já tinha um plano. Se o homem pecasse, tinha uma solução, tinha uma saída. O próprio Deus ia vir aqui na terra, né, como Jesus veio, e ia abrir o caminho para nós novamente e dar a oportunidade novamente. Já tinha um plano. As coisas de Deus é perfeita, irmão. As coisas de Deus é perfeita. Deus não faz nada em cima da hora, Deus não faz nada por acaso, não. Tudo que Deus faz é perfeito. Às vezes eu até costumo falar muito com as pessoas sobre isso, né? A pessoa fica assim: ah, foi sorte, foi azar e foi destino. Não, essas coisas não existem. Existe aquilo o que Deus faz e o que nós fazemos também de erro, né? Deus, ele faz. Tudo de bom é Deus que fez, irmão. É Deus que fez. O que deu errado é porque eu errei, é porque nós erramos. Nós temos que entender isso, irmão. E isso aqui é muito importante para a nossa vida. Então, da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde quando Deus criou o mundo e fez todas as coisas, ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Então, a promessa de vida eterna que Deus fez a Adão lá no jardim, ela permaneceu. Nunca ela foi cortada, nunca ela foi mudada. Não, ela permaneceu e vai permanecer até o dia que Jesus voltar e arrebatar a igreja, ou que nós formos ao encontro deles. Esse acontecimento, né, está muito perto. Então, isso vai acontecer e olha bem o que a palavra está falando. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. É promessa infalível de Deus, não vai falhar. Tem uma salvação para a minha e para a tua vida. O que nós precisamos é confiar, é acreditar e viver na presença de Deus com fidelidade ao Senhor, né? Com sinceridade ao Senhor. Voltando aqui um pouquinho, né, como rapidamente aqui, foi até no segundo tópico que nós lemos aqui, mas eu marquei um texto aqui, que um dia uma pessoa me falou sobre, mas Deus não se arrepende, né? Como é que Deus se arrependeu? Lá no livro de Jonas, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim,
No capítulo 3, versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aí um dia uma pessoa quis entrar nesse debate comigo sobre esse versículo. Ah, mas Deus não se arrepende, né? Como é que lá no livro do João? Não, vamos ver o texto. É só analisar o texto. O que aconteceu no texto? O que aconteceu no texto? A promessa de Deus foi feita. Jonas vai lá e prega. Se não houver mudança, nada vai ser destruída. E ia ser destruída. O que mudou ali no quadro? O arrependimento do povo de Nínive. E isso é claro, é o que aconteceu no Gênesis, é o que aconteceu aqui em Jonas, é o que acontece na nossa vida, irmãos. Não tem um decreto, é o que Deus falou com Adão: se comer, vai morrer. Se não comer, tem vida. A mesma coisa para nós hoje. Se me obedecer, tem salvação. Se não obedecer, vai perder a salvação. Mas aí uma pessoa peca, depois ela se arrepende, vai aos pés do Senhor, aí o que acontece? Ela tem perdão. Ela tem perdão. Não é que Deus se arrependeu de que ia castigá-la, não. É ela que se comoveu e se arrependeu diante de Deus. É ela que se arrependeu e pediu perdão a Deus. Pediu perdão e a misericórdia dele alcança todos nós. Então nós temos que entender, analisar os textos e entender o texto. Vamos aí para o segundo subtópico, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete vida eterna. Então, essa é a promessa que nós estamos falando nesta noite aqui, né? Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete vida eterna. Porque essa promessa de vida eterna, ela foi feita lá no jardim, quando criou o homem. E apesar do homem ter pecado, de ter feito tudo que é errado durante toda a trajetória da humanidade, a promessa de Deus permaneceu aqui. Ela permanece e vai permanecer. O homem pode pecar como tem pecado, pode se corromper como tem se corrompido, mas a promessa dele, ela vai permanecer. E ela está permanecendo durante todos esses anos. Durante todo esse tempo ela está permanecendo. Desde o jardim foi feita a promessa e ela está prevalecendo e ela vai prevalecer para todo sempre. Então nós temos que entender, irmãos, as promessas de Deus é infalível, elas não falham. Isso aí é uma realidade para mim e para a tua vida. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete vida eterna. Então ele prometeu vida eterna para nós e essa vai se cumprir. E vão se cumprir na nossa vida. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Foi nesse sentido que Deus criou o ser humano. Foi nesse sentido que nós estamos falando aqui nessa noite. Quando Deus fez Adão e colocou no jardim, fez Eva, colocou no jardim, foi para viver ali para sempre. Foi para viver, mas eles pecaram, saíram, mas atrapalhou os planos de Deus, atrapalhou as promessas de Deus? Não. Eles fizeram ali tudo que é errado, mas as promessas de Deus continuaram e permaneceram. E vai permanecer. Então nós temos que atentarmos para isso. Vamos aqui para o terceiro e último subtópico. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Então, o ser humano, né, como todos, na verdade, né, tenta prolongar a sua vida aqui na Terra o máximo que pode. Mas aqui há um ponto muito importante para nós meditarmos. Querendo ou não querendo, mais cedo ou mais tarde, ela vai passar, nós vamos embora. Isso é uma realidade. Eu prego sobre isso, falo. Deus ressuscitou Lázaro. Olha que milagre. Lázaro está 4 dias lá
na sepultura. Jesus chegou, chamou Lázaro, vem para fora. Lázaro veio. Mas o que aconteceu com Lázaro daí a pouco? Daí mais alguns anos, daí mais alguns tempos, Lázaro morreu. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. O que aconteceu com... Mais tarde ele morreu. Ressuscitou a filha de Jairo. O que aconteceu? Ela morreu. Agora nós estamos falando aqui é de ter vida eterna. É de ter vida eterna. O ser humano hoje está buscando viver nessa terra o máximo. Não que seja errado. Não que seja errado, está certo. Mas está se esquecendo de buscar a vida verdadeira, que é a vida eterna. Luta pelos 70, pelos 80, pelos 90 anos aqui na Terra, e o que é certo, mas esquece de buscar o que vai acontecer depois, que ou com 80, ou com 90, ou com 100, vai passar. E como será a nossa eternidade? Como será? Lá, nenhuma tecnologia, nenhuma ciência vai poder fazer nada por nós, não. Lá é somente a salvação pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi vertido daquela cruz do Calvário e que ressuscitou o terceiro dia. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Lutar pela vida é certo, a vida é um dom de Deus, é algo maravilhoso, né? Temos que valorizar a vida que Deus nos deu, mas temos que nos preparar para quando ela acabar, porque ela vai acabar. Isso é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Ela vai acabar. Ou mais cedo, ou mais tarde, ela vai acabar. E nós estamos preparados? Para onde nós estamos indo? Deus tem vida eterna para nós. Ele tem. Agora, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Então, o que faz a diferença aqui não é as pessoas buscar os avanços da medicina, tecnológico e tudo mais. Não, tá certo, tem que buscar. Agora, a diferença está aqui em você não se preparar para que quando esse fim chegar. Porque vai chegar um ponto que a velhice vai chegar e tem até um texto aqui que diz: mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem. Olha bem, é uma realidade vivenciada por nós. Então vai chegar, vai passar, por mais que vivamos aqui nessa terra, vai chegar o fim. Agora nós temos que preparar a nossa eternidade. Então, de tudo que nós estamos resumindo aqui nessa lição, a nossa salvação é o algo mais importante de tudo. E para terminar, diz assim: compreendemos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como ele nos conhece. Eu creio nesse encontro. E você que está aqui também nos acompanhando, eu creio que você também crê da mesma forma. Porque nós estamos em busca dessa tão grande salvação. Busque ter uma vida saudável aqui na terra, isso é muito importante. Nós somos o templo do Espírito Santo. Cuida do seu corpo, cuida da sua vida, cuida de tudo. Agora, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua alma. Terminando essa lição, esse ano 2024, que nós possamos cuidar da nossa salvação. Como nós temos cuidado da nossa salvação? Às vezes nós cuidamos muito, e como eu volto a falar que é certo do nosso corpo físico, é normal, é certo isso, mas esquecemos de cuidar da nossa alma, cuidar da nossa salvação. Então, irmãos, nesse dia eu quero que Deus abençoe a todos, né? Dê a todos um ano de 2025 abençoado, né? Abençoado, e que nós possamos sempre colocar a nossa busca em Deus, a buscar a nossa salvação. Essa é a palavra que eu deixo para todos nessa noite, e leio aqui a conclusão para terminar. Concluímos mais um trimestre, estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu espero que você tenha bom proveito desse estudo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e nos ajuda a prosseguir em 2025 fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.